Continuando a introdução 26, acasalamento 4, o último vídeo não estava errado, viu, gente? Estava correto. Desculpe, tá? É porque pareceu repetido, mas não estava. Acasalamento 4. Seguindo a importância da ordem dos encontros, este é o encontro de Israel com Leia. Então, agora está falando do encontro de Israel com Leia, né? Na reza vespertina dos dias comuns, e como eles ficam do tórax de Zerampim para baixo, não tem espaço para os chassadim e as guevurotes se expandirem. Por isso, os chassadim se agrupam no braço direito e as guevurotes nos braços esquerdos, tá? Então, isso aí vocês podem até anotar, que os chassadim nos braços direito, do lado da misericórdia, do amor, né? E as Gevurotes, que a gente até viu lá, que representam também pelos estudantes dos rabinos, né? Tá no braço esquerdo, tá do lado esquerdo, que representa do lado mais da justiça, severidade, do intelectual. Portanto, eles só são chamados de duas gotas e nada mais. Então, são chamados de duas gotas. Duas gotas. Por causa desse encontro, acontece de tarde com Leia, que é de Dinim, rígidos. Essas gotas são o aspecto dos dois irmãos, Papus e Lulianos. Então, os dois irmãos, um chama Papus e Lulianos, que são chamados os mártires de Lode, como é sábado. Então, vou anotar aqui, ó. Mártires de Lode são quem? Dois irmãos. São dois irmãos. Olha quem são eles. Papus e Lulianos. Então, que são os mártires de Lode, como é sábado. A importância deles cresceu por serem do aspecto de Israel. Então, eles eram do aspecto de Israel. E eles não possuem um Iesod. O que é do aspecto de Israel, né? Que é das almas de Israel. E eles não possuem um Iesod, ou seja, tem a ver com justiça, aliança, né? Que podem ser reconhecidos. Por isso, eles não têm um Iesod específico e nem um rabino mestre específico que se possa atribuir a eles. Acasalamento 5 agora. Este é o último encontro de todos seguindo a ordem da importância deles. Então, é o último encontro. E ele é o de Yaakov e Leia, que tem a ver com Biná, que é compreensão, antes da meia-noite. E aqui se trata de Dinim completos, chamados de os mártires de Beitar. Então, aqui vou anotar mártires, vocês podem anotar aqui, de Beitar. Quem que é? Trata-se do Dinim completo. Então, o que? Dinim completo. É o Iesod, então, é o quê? O Iesod, e o rabino mestre deles é o Rabi Elazar Hamudai. Então, tem a ver com Iesod e o rabino de Iesod, né? Então, você pode até desenhar aí a cabala, coloca lá no desenho também do Iesod, né? O rabino mestre, ó, o rabino mestre aqui dessa Sefirá, quem que é aqui? É o Rabi Elazar, é o Rabi Elazar Hamudai, que foi morto lá em Beitar, como é sábado.
Então, são nomes que eles colocam ali para codificar, para fazer a explicação sobre esse entendimento. Saiba que existe uma divisão ou uma distinção entre essas 50 ou mais gotas inclusas nesses 5 acasalamentos mencionados e todas as outras almas. Essas gotas, então aqui está falando que tem uma diferença, distinção, uma divisão entre as 50 mais gotas inclusas nesses 5 acasalamentos mencionados e todas as outras almas. Tem uma diferença essas gotas aí. Essas gotas possuem um alto grau de essência. Então, essas gotas, elas possuem um alto grau de essência, maior do que qualquer outras alma, porque ela é bem elevada, está num campo bem elevado. Pois todas as outras almas vêm do despertar da fêmea. Então, as outras almas vêm de onde? Do despertar da fêmea. Aram e Tarutá de Nurkva, que se desperta ao acasalamento primeiro e deseja se unir com o macho. E só depois disso o macho também se desperta e a deseja. Então, só depois disso o macho desperta e a deseja. E como o desejo do macho não se despertou por sua conta, e ele foi incentivado por causa de sua companheira, então essas gotas de Chassadim e Gevurot que surgem desse encontro não vêm de Daat do macho, propriamente dito. Antes se alocam no seu desejo e paixão, mas elas vêm de Chassadim, que é Biná, né? E das Gevurot, Chassadim dos justos, quer dizer. Chassadim tem a ver, Biná, da Biná. Biná, não, Chassadim aqui está falando daqueles rabinhos, Chassadim, né? E Gevurot, que se expandem, então. Mas vou ler de novo, vou voltar. Mas elas vêm de Chassadim e de Gevurot, que se expande dentro dele para baixo, nas suas 6 extremidades, como é sábio. Desculpa a confusão que eu fiz aí. E isso ocorre depois que essas gotas se revestem e se alojam lá, por ter estado lá embaixo nas 6 extremidades. Mas as 5 gotas dos 5 encontros mencionados se despertam por conta do macho, Aram e Tarutá de Deixurá, por si só, pois elas são gotas. Peraí, deixa eu ver. Elas são gotas de sêmen. Então, são gotas de sêmen. Então, são sêmen, ó, tá falando. São gotas de sêmen que surgem em vão. Emissão noturna. Isso indica que a nefesh do macho deseja se unir à sua fêmea e transferir para dentro dela essas gotas, mas ele não a encontrou. Então, significado aí, ó. Significado, né? E ele não a encontrou. Isso porque sua fêmea estava então abaixo, no mundo de Beriá, ou algo do tipo. E o que acaba ocorrendo é que essas gotas são emitidas em vão. E com isso fica fácil você entender a razão por que as gotas de sêmen foram emitidas em vão em hebraico, queri. E veremos que, como essas gotas saíram de um despertar voluntário, propriamente dito, este despertar do acasalamento só pode vir do Moash de Daat. Então, vem de Moash de Daat, esse despertar aqui, ó. Então, vem de Moash de Daat. E, portanto, certamente as gotas vêm de Moash de Daat, dos Chassadim e dos Gevurotes que estão ali, que nós já falamos sobre isso no vídeo anterior.
E quando elas passaram pelas 6 extremidades que existem ali, elas não só alojaram, nem se revestiram lá. Então, elas não só se alojaram e nem se revestiram lá, elas só passaram por ali, como se fosse um vinho viaduto. Isso é o que permite que elas permanecem em seu estado original. Por isso elas são tão infinitamente elevadas em sua essência, se comparada às outras almas. E tudo isso que dissemos se refere ao assunto das vestimentas das almas, e que delas os 248 órgãos são feitos. Então, e nas quais a alma se reveste. E saiba que todas as vestimentas são meramente dos primeiros chassadim, que é aqueles justos lá, né? Que vieram do tempo em que Zerampim e Nurkva foram emanados e não dos chassadins posteriores. E sendo que o aspecto das almas de todas essas vestimentas mencionadas também é do aspecto de Moash de Daat, propriamente dito, e não de sua extensão até embaixo. Então foi-lhe dado essas vestimentas, que são as gotas mencionadas, e que, por sua vez, são do próprio Daat. No entanto, mesmo que tenhamos que mesmo que tenhamos explicado que há uma ligação real e forte entre todas essas gotas mencionadas, mesmo assim, tudo isso se refere somente à essência das próprias gotas, que são as vestimentas, mas as almas propriamente dita, que se revestem nelas. Cada uma dessas, cada uma dessas almas vem da própria raiz dela. E não são todas de uma única raiz, ó. Então, não são todas as almas de uma única raiz, ó. Então, isso aqui não são, vou anotar, todas almas de uma mesma raiz, tá? Mesmo assim, o que há de igual nelas, que há de igual nelas? É que todas elas são do aspecto de Moash de Daat, superior propriamente dito. Porém, elas não são porém, elas não são juntadas em um só grupo, pois elas não provêm todas de uma mesma raiz. Também saiba que nessas gotas, que são o aspecto de vestimentas, existem um lado interno e um lado externo. Há gotas que provêm do moachim propriamente dito, revestido dentro de Netza, Ro de Yeso, de Diaba, ou seja, tem um sefirá dentro da sefirá Diaba, que é Hormá. Então, esse moachim, a gota que provém de moachim aqui, ó, de moachim, o que que acontece aqui, ó? Tá falando, ó, está revestido ela está dentro de Netzach, de Rode e de Esod, das 3 sefirotes mais abaixas, que está dentro da sefirá de Aba, que é Hormá, mas é um lugar bem elevado. Ou de Ima, ou da sefirá de Ima, que é a mãe. E existem gotas que provêm do lado de fora, que são as vestimentas do mochim mencionado. E elas são os receptáculos de Netzach, Hold e Yeso de Diaba e Ima. E esses dois aspectos pertencem ou a Zerampim ou a Yaakov. Então, esses dois aspectos aqui, eles pertencem a Zerampim, que é a 6 Sefirot, ou Yaakov.
E esses dois aspectos vêm de Moshin de Da'at superior, lá daquela Sefirá que fica escondidinha lá entre Formar e Binah Da'at, como mencionado. E saiba que todas essas gotas e vestimentos mencionados acima, que se encontram nas 10 martes dos reis Malchut, nos 10 alunos do Rabi Shimon Bar Yochai, e nos mostra de Lod e Beitar. Todos esses mencionados acima são do lado interno, ou seja, daquele lado de dentro. Em paralelo a eles, existem as gotas do mesmo número, que, no entanto, são do lado externo. Porém, o meu mestre de abençoada memória não me explicou nada sobre essas gotas e nem quem são os justos que tomaram para si estas vestimentas. E saiba que todos os aspectos das gotas e das vestimentas, então todos os aspectos aqui das gotas e das vestimentas mencionadas acima são chamadas nas palavras do profeta de Sherit, isto é o remanescente. E sendo assim, aqueles que são do aspecto de Israel são chamados de remanescente de Israel. Como está dito, o remanescente de Israel não mais cometerão iniquidade. Então, aqui, de novo. E saiba que todos os aspectos das gotas e das vestimentas mencionadas são chamadas nas palavras dos profetas de Sherit, isto é, remanescente. Então, todos esses que falaram aí são os remanescentes de Israel. E sendo assim, aqueles que são do aspecto de Israel são chamados de o remanescente de Israel. Então, esse aqui, ó, são os remanescentes de Israel. Então, todos eles vieram dessas sefirot, desses mundos superiores aí, ó, que é bem complexo. Até difícil de entender, colocaram nomes para codificar, mas é mundos que nós não imaginamos, a nível energético para cima. E eu falo para cima por quê? Porque tem palavras que nós falamos que aquela energia ou frequência, que é a palavra que nós conseguimos falar hoje, mas que não descreve esses mundos totalmente, mas é a maneira mínima do qual nós podemos tentar compreender. Então, vamos continuando. Então, são do aspecto de remanescente de Israel, não mais cometerão iniquidades, e aqueles que são do aspecto de Jacove são chamados de remanescentes de Jacó. Então, aqui tem remanescentes de Israel e remanescentes de Jacó. Estará entre as nações, e estará entre as nações. E como há 5 aspectos, então há 5 aspectos aqui, nos 5 acasalamentos. Então, 5 aspectos, então aqui dá 5 aspectos e 5 acasalamento, que foi discutido aí mais anteriormente, porque é um pouquinho complexo, mencionados. Então, por paralelismo, nos ditos dos profetas, veremos muitas vezes as palavras remanescentes de Jacó ou remanescentes de Israel, etc. A palavra Shear, que também significa remanescente, também é usada 2 vezes no versículo 5. O remanescente Shear da habitação retornará sim. O remanescente Shear de Jacó retornará, que corresponde ao remanescente Sherit de Israel e ao remanescente Sherit de Jacó. E agora vamos explicar quem são as gotas. Então, aqui sobre os remanescentes.
Agora vamos explicar quem são as gotas do terceiro acasalamento. Então, vai falar aqui agora que das gotas do terceiro acasalamento. Isso aqui depois vocês voltam para trás, porque ficou bem. Tem que desenhar tudo que é falado aqui, dentro do entendimento da Sefirote e de tudo que nós já estudamos. Saiba que, mesmo seguindo a ordem da importância desses acasalamentos, as gotas do terceiro acasalamento, então, as gotas do terceiro acasalamento são maiores do que a do quarto. Então, essas gotas aqui, ó, são maiores que as gotas do quarto acasalamento, certo? E do quinto também, e maior do que do quinto. Olha, elas são as últimas, então, as últimas dentre os 5 acasalamentos. Isto significa que elas virão futuramente na última geração, antes da vinda do nosso Messias, que seja rápido em nossos dias. Então, essas da terceira gotas, isso aqui tem que ser desenhado para entender. Então, são gotas de esperma, mas assim, na verdade, são almas, né, que vão vir antes da geração do Messias, que são almas elevadíssimas aqui, ó. Então, elas são maiores que as gotas do quarto e do quinto acasalamento. Olha, isso significa que elas virão futuramente, na última geração, antes da vinda do nosso Messias, que seja rápido em nossos dias, como elas são deste por vir na época desta última diáspora. Então, sua vinda está aludida nas profecias de Isaías. Agora que está a profecia de Isaías. Olha que lindo, eu amo essas partes assim. O profeta, que a paz esteja ele no versículo, por causa da opressão de Seir, me chamam, etc. Então, por causa da opressão de Seir, me chamam, etc. Então, essa é a parte do versículo. Já foi explicado no Zohar que essa profecia se refere a essa última diáspora. Então, essa profecia aqui, ó, vocês, se quiserem me ajudar, pode copiar, ver se acha ela na Bíblia, ou não sei se vai estar no Zohar isso aqui, né? Então, essa profecia aqui, ó, quando fala, vou até copiar aqui, por causa da opressão de Seir, me chamam. Então, o que que acontece? Vai vir, me chamam quem? Essas gotas mais elevadas de almas, entendeu? Então, que já foi explicado no Zohar, então tá falando que no Zohar explicou sobre isso, essa parte de Isaías, que essa profecia se refere à última diáspora. Então, refere à última diáspora, ou seja, antes do Messias vir, igual ele está falando, né? Almas elevadas vão descer. A explicação disso é segundo o que ficou claro no Zohar. Então, ficou claro no Zohar, na porção semanal de BO, quiser ver lá pra gente, essa parte que nós temos nesses livros, que em hebraico a palavra leil, entardecer, então, entardecer, tá? Ou a boca da noite, que é boca da noite, certo? Se refere ao período que vem antes da meia-noite. Então, refere a um período que é antes da meia-noite. Noite tem a ver com falta de visão, de luz, tá? A falta da luz do Criador. Enquanto Laila, que é noite, ao que vem depois da meia-noite. E essas são as duas formas de falar das duas classes mencionadas no terceiro acasalamento.
pois todos eles são do encontro de depois da meia-noite, aludidos por Látia. Então, aludidos por Látia. Mas o que ocorre é que as 12 gotas inclusas nele, são da primeira metade da noite, e sobre elas que Isaías, a paz esteja com ele, profetizou. Então, vocês estão vendo o que que fala as Escrituras? Não é nada físico, dizendo que a Sheriná grita de dentro de sua diáspora em Seir. Então, completando, né? Foi falado que a Sheriná, ela grita dentro, né, da diáspora em Seir. E essa é a diáspora de Edom. E essa aqui, ó, é a diáspora de Edom. Isso aqui dá muito estudo para a gente entender melhor. Isso aqui tem que desenhar, na verdade, né? E tem que ir no Zohar para poder pegar os códigos que estão aqui. Tem muito código aqui. E ela pergunta à sentinela, em que, ó, então, ela pergunta à sentinela. Então, essas almas perguntam à sentinela, né? Foi isso que eu estou entendendo. Essas almas que gritam, né, na diáspora. Em que hora já está a noite? A noite tem a ver com a falta de luz do Criador, de visão. Referindo-se àquela classe, então, olha, referindo-se àquela classe das 12 gotas, em que é do acasalamento que ocorre depois da meia-noite, e que é chamada de Laila, que é noite. E correspondentemente a outra classe, então já outra classe, então correspondendo a outra classe, que consta de 12 gotas, então tem uma outra classe que é de 12 gotas, que saíram do acasalamento que ocorre na primeira parte da noite. Então, isso aqui já saíram do acasalamento que ocorre numa primeira parte da noite, chamada de Leil, Leil, Leil. Foi o que ele, o profeta, disse uma segunda vez, em que horas já está a noite, Leil. E o Santíssimo bendito seja aqui chamado de sentinela. Então, sentinela aqui refere ao quê? Ao Criador, tá? Que está de sentinela, porque está falando aqui, ó. E o Santíssimo bendito seja aqui chamado de sentinela. Então, falou quem é sentinela aqui? Eu respondendo para ela, a Sheriná, está chegando o amanhecer, mas também a noite, Laila. Amanhecer é quando começa a clarear o entendimento, a visão das Escrituras. Do que fala a Escritura, a ascensão, a visão da conexão. O amanhecer se refere aos que nascem do acasalamento de Cadrutá, de Safra. Difícil ler isso, mas tudo bem. Que é a hora do amanhecer. E correspondentemente aos 20 nascidos do acasalamento que ocorre depois da meia-noite. Então, acontece os 20 acasalamentos que ocorrem depois da meia-noite. Ele disse, mas também à noite, Laila, e também foi dito, Laila é noite em hebraico, se realmente quereis, vinde e retornai, entre parênteses isso aqui, tá? O que significa que a vinda dessas 24 gotas das duas classes mencionadas se dá à geração final. Então, essas 24 gotas, que tem a ver com esperma, é o que? A geração final. Já pensou? E por isso, precisam que se esforcem muito no arrependimento, nos pedidos e na expiação perante o Santíssimo, bendito seja, para que a salve,
para que as salve da diáspora e as redima. E por isso, no versículo, abre aspas, o remanescente que chear da habitação retomará. Sim, o remanescente Shear de Jacó retornará. Aparece duas vezes a palavra remanescente para se referir a essas duas classes mencionadas, como foi escrita. Então, aqui, os remanescentes do fim, né? As almas que vão descer por último, do fim. Agradeço a todos vocês e agora, o próximo, vamos continuar a introdução 27.